E aí, gente, vocês estão bem ou não? Tá animado esse rapaz, hein? Passeio com todos. Tá frio, hein? Por fora, né? Por dentro tá quente. Tava chupando a mexerica agora à tarde. E aí tinha 9 sementes dentro da mexerica. Aí peguei a outra, tinha 9 também. Então veio o entendimento. Se dentro de uma mexerica tem 9 sementes, então dentro de uma semente tem milhares de mexerica. Então ao invés de eu ficar impactado com a mexerica, eu preciso ficar empolgado com a semente. Porque ninguém começa com as colheitas, começa com sementes. Na verdade são sementes pequenas que geram resultados grandes. Que é melhor começar com semente e terminar a árvore do que começar uma árvore e terminar um carvão. É melhor ser uma semente pequena que dá resultado grande do que ser uma árvore grande que não dá resultado nenhum. E o detalhe de tudo isso é que semente só pode ser germinada quando ela é sepultada. Você nunca vai viver como árvore enquanto não decidir morrer como semente. Gostei do meu Deus, alguém está por ali. Ô Daniel, te amo, cara. Quando você morre como semente, Deus faz você viver como árvores. E você já percebeu que toda semente, quando você vai plantar ela, o que você faz? Você cava um buraco. Pega a semente e joga ela lá dentro. Por quê? Porque semente só alcança propósito depois que elas passam pelo processo. E sabe que uma das coisas que nós estamos falando sobre o propósito, mas você não pode começar falando de propósito sem antes falar sobre processos. Por quê? Porque o processo é o fundamento para você suportar o peso do propósito. Irmão, quem foge dos processos se perde no propósito. O processo não é a academia da carne. O processo é o treinamento da mente. Depois que você passa pelo processo, não é qualquer coisa que vai derrubar a sua paz. Você imagina Noé depois do dilúvio? Não era qualquer nuvem negra que ia assustar ele. Você imagina os meninos depois da fornalha? Não era qualquer fogo que ia deixar eles com medo. Então Deus está treinando essa igreja numa pandemia. Porque depois da pandemia não vai ser qualquer coisa que vai arrancar nossa paz, não. Não vem querer me intimidar com crise, não, porque a gente foi treinado em pandemia, rapaz. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele a completará. Outra coisa sobre a semente é que quando a semente está sendo sepultada, ela fica escondida. É um problema para muita gente, porque Deus não trabalha com mídia, Deus trabalha com secretos. Minha amiga Thalita, quanto mais você aparece, mais Deus esconde. E quanto mais você esconde, mais Deus aparece. Então que você e eu venham assumir nessa noite para que Deus venha se manifestar nesse lugar. Irmãos, eu falei uma outra vez, quero falar de novo. Eu não quero sentir calor num culto como esse, eu quero queimar. Eu não quero ser uma sarça que esteja sentindo calor, eu quero queimar, eu quero queimar, quero queimar. E outro mais, você já percebeu que toda semente, para ela germinar, a casca precisa ser quebrada? Porque processo não é para te fazer sorrir, processo é para te ensinar a chorar. E quando a casca da semente quebra, a primeira coisa que sai é a raiz. Por quê? Porque crescimento que não te faz descer não é crescimento, é inchaço. Você já viu um cabelo de uma mulher? Não cresce para cima, cresce para baixo. Você já viu o rabo de um cavalo? Não cresce para cima, cresce para baixo. Você já viu uma casa? Ninguém começa levantando paredes sem antes. Então crescimento que não te faz descer não é crescimento, é inchaço. Porque é melhor descer do que cair. Então entenda que os galhos só podem chegar em lugares altos quando as raízes chegarem em lugares profundos. Porque o que mantém uma árvore de pé não é os galhos. É isso aí. O que mantém uma árvore de pé não são os frutos. O que mantém uma árvore de pé não é o tronco. O que vai dar sustentabilidade para uma árvore é a raiz. E não conta para ninguém, a raiz é a única parte da árvore que você não vê.
Você vê os galhos, você vê os frutos, você vê o tronco, você vê as folhas. Ixi, ela vai tirar foto, peraí. Menos a raiz. Por quê? Porque você não é o que você mostra, você é o que você esconde. É o que você esconde que revela o seu caráter. Na verdade, nesses últimos dias as pessoas estão falando mais de talento do que de caráter. Talento é quando você é aprovado pelos homens, caráter é quando você é aprovado por Deus. Talento é quando os homens te aplaudem, caráter é quando Deus te recebe. Você sabe que esse contexto concernente amor de Deus para conosco é meio estranho, porque a gente acha que Deus só nos ama quando Ele nos abençoa. Não, não, não. Quando Deus te abençoa não é amor, quando Deus te abençoa é graça. Mas quando Ele te açoita, é amor. Porque Ele só açoita aqueles a quem Ele ama. Eu gostei dela aqui. Então quando Deus te abençoa é uma graça. Mas quando Ele te exorta, quando Ele te açoita, Ele está dizendo: eu estou te batendo para não te perder. Eu estou te exortando para não perder você, porque eu te amo. Antes de eu ler o texto, última coisa sobre a semente é que toda semente dentro dela tem uma árvore. Que o que você será no futuro, você é hoje em forma de semente. Sabe que quando Paulo estava indo para Damasco, ele estava carregando cartas de ameaça para prender os crentes que estavam ali. A igreja estava crescendo muito, porque todo crescimento gera uma incomodação em alguém. Alguém vai ficar incomodado. E aí quando ele está descendo, o texto diz que o resplendor de luz o cercou. Pois é melhor estar cercado por um resplendor de luz do que estar envolvido em uma escuridão de trevas. O texto diz que ele foi cercado e o texto diz que ele caiu. E quando Deus fez Adão, pegou no chão, da terra, do pó. E quando Saulo caiu, ele cai no chão, voltando para a essência. Mas tem um detalhe aqui, foi a queda mais top da Bíblia. Porque quando ele caiu como Saulo. Mas quando ele se levantou, entende? Quando ele caiu enxergando como Saulo. Mas quando ele se levantou como Paulo. E eu acho mais top está aqui, é que o nome Saulo significa grande e o nome Paulo significa pequeno. Quando ele era grande, quem usava ele era o pequeno. Mas quando ele se tornou pequeno, quem passou a usar ele? Então não queira ser grande, continue pequeno. Porque quanto mais pequeno você se torna, mais Deus pode usar você da maneira que Ele quiser. E aí tem um detalhe, ele cai e ouve uma voz. Você não pegou isso? Ele caiu, mas ouviu. Ele está caído, mas está ouvindo alguma coisa. Então você não pode apontar o dedo para quem está no chão. De repente ele está ouvindo coisas que você de pé ainda nunca ouviu. Então, para os evangélicos, Deus está falando aos ouvidos, mas para os filhos, Deus está falando ao coração. Quantos podem erguer a mão e louvar a Jesus nessa noite de segunda-feira? Glória a Deus. Meu Deus do céu. Já vi muito pastor doido, mas esses seus aqui não é normal não. Abra aí rapidinho Marcos capítulo 10. Pastor, te amo, viu? Te amo muito, você sabe disso. Deus te abençoe, viu? Só tenho meu coração mesmo, Deus te abençoe. A essa casa que os céus abençoe. Tem um bocado de gente aí, Jô, da Assembleia aí, ó. Minha esposa tá aí, diga amém, minha filha. Aos jovens que não casaram, crê, meu filho, se eu casei. Por que você riu assim, mano? Misericórdia, tudo é possível. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar com grande voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. Outras dizem: tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, disse-lhe, ou outra tradução, mandou que lhe trouxesse, ou chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele lançou de si a sua capa e se levantou. Uau! E foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça?
E o cego disse-lhe: mestre, que eu veja. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Quantos podem dizer amém? Na verdade, pastor Ronaldo, Jonatas, a gente pensa que a cegueira desse cego talvez seja o começo do texto, mas não. No capítulo 10 existe 2 tipos de cegueira. A primeira cegueira é dos filhos de Zebedeu. O texto diz que eles aproximam de Jesus e falam para ele assim: a gente tem um pedido para o Senhor. E Jesus pergunta para eles assim: o que queres que eu vos faça? A mesma pergunta que Jesus faz para os filhos de Zebedeu é a mesma pergunta que Jesus faz para o cego: o que queres que eu te faça? Já dizem os grandes filósofos que o mundo não é voltado por respostas e sim por perguntas. Então quando Jesus pergunta a ele: o que queres que eu vos faça? Eles: não, a gente só quer um lugar lá em cima, um à sua direita, outro à sua esquerda. Eles não entendiam que ele já estava dentro de um posicionamento. Porque guarda uma coisa no seu espírito, irmão: quem tem chamada não precisa ter uma posição. Quem tem chamada só precisa estar posicionado. Entende? É melhor você estar posicionado sem ter uma posição do que ter uma posição e não estar posicionado. E aí a gente já percebe que eles estão cegos porque eles ainda não entenderam essa forma de Deus colocar eles, introduzir eles dentro do reino. O texto diz que Jesus fala sobre o cálice, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Vocês não podem beber o cálice que eu beberei. Só que interessante que mais à frente Jesus vai encontrar o cego. Então Jesus vai curar o cego. A cura que Jesus vai dar para o cego não é apenas para o cego, é também para os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão. Agora uma coisa interessante é que quando Jesus chega em Jericó, a cidade de Jericó aqui nesse texto não é aquela antiga cidade de Jericó que Deus havia dado um edito, que maldito seria aquele que reerguesse aquela cidade. A cidade de Jericó estava debaixo de uma maldição. E agora Jesus está entrando em um lugar de maldição, mas ele não fica amaldiçoado. Ele entra em um lugar onde tem pessoas quebradas, mas ele não se quebra. Então eu entendo que Deus nunca vai mudar o ambiente sem antes mudar o habitante. Entende? Tudo que Deus quer fazer nessa cidade quer começar através dessa igreja, através da sua vida. Deus não vai mudar a sua rua sem antes mudar a sua casa. Ele não vai mudar a sua casa sem antes transformar a sua vida. E é interessante que quando Jesus ele entra em Jericó, a gente leu aqui, ó, o texto diz: e entrando em Jericó e saindo de Jericó. Percebe que ele não fica, ele entra e sai. É um nível de maturidade quando você entende que você não pode ficar em certos lugares que você já deveria ter saído. Porque a evolução não é quando você entra, a evolução é quando você sai. Quando uma criança entra no ventre da mãe, é uma semente. Só que se ela crescer e permanecer ali e ela não sair, ela morre e ainda mata a mãe. Então existem muitas pessoas que entraram em lugares, mas permaneceram ali. E eu quero dizer para você nessa noite, que está nos assistindo, que está aqui, entenda uma coisa: é um problema quando você fica em lugares que você já deveria ter saído. Entende? Você não pode ficar apegado nem a pessoas e nem a lugares. E aí o texto diz que Jesus entra, e quando ele entra, que ele sai, ele vai encontrar um cego que está na saída da cidade, assentado à beira do caminho. Eu gosto disso, porque alguém levava o cego até o caminho, até que um dia Deus levou o caminho até o cego. É interessante que ele está à beira do caminho, mas continua cego. Por quê? Porque você só vai ter uma visão quando você estiver no caminho. Quando você está fora do caminho, você está fora da visão. O que vai alinhar a sua visão é exatamente o caminho. Então todos os dias alguém levava o cego até aquele lugar, e ele ficava sentado ali. É engraçado, estava pregando para o meu sobrinho hoje à tarde, falando para ele: se você ficar muito tempo em pé, você cansa. E vai chegar um momento que você vai querer se assentar. E existem muitas pessoas que estão cansadas na igreja. Mas eu tenho uma notícia para você: o caminho está aqui. Entende? O que Deus está dizendo para nós nessa noite é: eu te achei. Entende? A cegueira estava com o cego, mas a visão está com Jesus. É engraçado que aquele cego vivia de esmola. E é um problema viver de esmola, que quando você vive de esmola, você acaba dependendo de quem te dá. Porque a esmola vai te manter num padrão de conforto. Não precisa de você levantar, não precisa de você se mover, é só ficar sentado e abrir a mão. E aqui tem um detalhe: a esmola permitia ele abrir a mão, mas não abria a visão dele. Aí quem passa? Jesus.
É interessante que era um dia normal. Que eu gosto disso. Jesus consegue fazer coisas extraordinárias em dias comuns. Ele não espera chegar um fim de semana, chegar um domingo. Não. Eu só vou atuar em domingo. Não. Ele atua em dia que Ele quiser. Em dias especiais a gente coloca as melhores roupas. Em dias especiais a gente coloca os melhores pratos. Em dias especiais a gente coloca o melhor sorriso. Em dias especiais a gente coloca as melhores coisas na mesa. Jesus não. Em dias comuns Ele coloca os milagres extraordinários. Deus não depende de data para fazer nada na sua vida. Ele pode fazer nessa noite, porque tudo é possível àquele que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Então é muito importante você entender que as pessoas podem estar te levando para perto do caminho. Que o segredo não é só você estar no caminho. O segredo é quando o caminho está em você. Quando você não encontra o caminho, você se acha. Mas quando você está no caminho, você se encontra. E tem muita gente se achando, é porque quem se acha já se perdeu. Agora quem se encontra é porque por Deus foi achado. Então mais do que você se achar é você se encontrar. Um problema desse cego é que ele tinha 5 sentidos, mas só 4 funcionavam. Engraçado, ele não podia ver, mas podia ouvir. E a fé não começa quando você vê, a fé começa quando você ouve. Então tudo que Deus está investindo nessa noite é na sua audição. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque antes de você ver, você precisa ouvir. Porque a fé é que vai alimentar a sua vida, para que você possa ver aquilo que a fé te alimentou. Então as pessoas estão querendo ver para depois ouvir. Deus fazer, não, primeiro você precisa ouvir, para depois você ver. O texto, ele tem 5 sentidos, mas só 4 funcionam. Tem um sentido dele que está com problema, está danificado. E quantas pessoas que você conhece, irmão, que tem uma área na vida deles que está doente? Entende? Porque você não pode dar direção para alguém se antes Deus dar uma direção para você. Você não pode levantar alguém se antes Deus te erguer. É por isso que Deus está fechando as suas feridas, para você levar os feridos a serem curados. Deus está te dando um direcionamento para você direcionar aqueles que estão perdidos. Lembra que da outra vez que eu falei sobre Noé? Que Deus mandou Noé fazer tudo, mas não pediu para ele fazer volante. Porque Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha com direcionamento. Pois presta atenção, é melhor chegar por último, mas chegar certo, do que chegar primeiro e chegar errado. Os irmãos de Davi chegaram primeiro, Davi chegou por último. Quem recebeu a unção? Porque aqui não é por ordem de chegada. Então se tem alguém indo na sua frente, deixa ele ir, irmão. O que Deus tem para você, Ele não vai entregar em mãos erradas. O que Deus tem para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não chegou no coração do homem o que Ele tem preparado para quem aqueles Ele ama. Uau, meu Deus, tá quente aqui, gente. Então tudo que você precisa entender é que o fato de você não estar vendo Jesus não significa que Ele não te viu primeiro. Ele está sentado à beira do caminho. Então as pessoas só iam lá e davam esmola para Ele. A esmola conseguia fazer abrir a mão dele, mas não abria a visão dele. Então Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu não quero colocar nada na sua mão sem antes abrir a sua visão. Por quê? Porque o problema de você ser cego espiritualmente é que você aceita qualquer coisa. É que toda cegueira não te faz questionar. Por isso que você vê alguns países comunistas, as pessoas não têm conhecimento. Por quê? Porque blindam eles da internet. Vocês não podem assistir isso, vocês não podem ouvir isso. Não é qualquer livro que vocês podem ler. Por quê? Porque o conhecimento é a chave que destrava você da ignorância. Você não pode ensinar aquilo que você não aprendeu. Então esses são dias que Deus está te levando para a escola, para fazer você assentar. E Deus está te ensinando matérias que você já aprendeu, mas esqueceu. Deus está fazendo uma revisão conosco nessa noite. Mas entenda uma coisa: Deus não está te provando para te reprovar. Deus está te provando para te aprovar. Esse culto não é um culto que vem para baixo, é um culto que vem para cima. Por quê? Porque quando uma semente está na terra, ela não é regada por aquilo que vem de baixo, ela é regada por aquilo que vem de cima. A chuva que toca a semente. E Deus está dizendo: a chuva é a palavra, eu e você é a semente. Não é você que vai tocar o céu, mas é o céu que vai tocar em você.
Então entenda. Aquele cego está pedindo esmola, pastor Ronaldo, porque ele conhece a provisão, mas não conhece o provedor. Quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, ele não começa falando do pão, ele começa falando do Pai. Por quê? Porque você nunca vai ter o pão sem antes entender quem é o Pai. Porque o pão está embaixo, agora o Pai. Aí quando Jesus está no deserto, tem uma multidão. Aí Jesus pergunta aos discípulos. Os discípulos chegam para Jesus e falam: manda eles embora porque a comida acabou. A fome falando com o próprio alimento. A fome falando com o próprio alimento. Manda eles embora porque a comida acabou. E tem gente querendo que você vá, mas Jesus está querendo que você fique. Por quê? Por quê? Porque o deserto é o cenário perfeito para ele fazer milagre. Oh meu Deus, entenda isso. Aí Jesus vira e fala: o que vocês têm? Você, mestre, nós só temos... Me ajuda, irmã. 5 pães e... Vamos ser sinceros, irmão. Para 5 mil homens, 5 pãezinhos é nada, né, irmão? Porque na nossa matemática, a gente gosta de começar com muito. Já Deus não, ele prefere começar com pouco. Por quê? Porque Gideão começou com 32 mil e terminou com 300. Jesus começou com 5 pães e terminou com 12 cestos. Então não é a forma que você está começando. Você pode até começar com pouca força. Você pode até começar com pouca inteligência. Mas entenda uma coisa: dentro de você tem uma fonte. Quando eles pegaram os pães e colocaram na mão de Jesus, pega isso aqui, porque 5 pães na mão dos homens, só 5 homens comem. Agora 5 pães na mão de Jesus, 5 mil homens comem, fora mulheres e crianças. Sabe o que Deus está fazendo para você nessa noite? Ele só pode te multiplicar quando você estiver totalmente na mão dele. Se você se entregar para ele sem reserva, ele vai multiplicar a sua sabedoria, a unção, a palavra, a revelação em você. Só que é engraçado, pastor Ronaldo, que a matemática de Jesus é diferente da nossa. Porque para se ter muito, você tem que multiplicar, não é? Jesus é o contrário. Primeiro ele divide, depois ele multiplica. E o detalhe é, a mesma mão que está te quebrando hoje é a mesma mão que vai te multiplicar amanhã. Você nunca vai alcançar a multiplicação se antes entrar num ambiente de quebrantamento. Mas fica tranquilo, ele não está te quebrando para te matar. Ele está te quebrando para você ser um pão para alimentar multidões. Porque se você é uma flecha, a flecha não tem direção própria. Quantos pães eram? Ajuda ela aqui, gente. Quantos pães? Não, pelo número de gente está muito fraco. Quantos pães eram? Claro que não. Era 6. Não era 5. Não, era 6. É porque 5 era de baixo, mais 1. Porque o pão de baixo quem faz é o homem, mas o pão de cima fez você. O pão de baixo tem data de validade. O pão de cima é o Pai da eternidade. O pão de baixo cabe na palma da mão do homem. Agora o pão de cima coloca o globo da terra na palma da mão. Quem come o pão de baixo só enche a barriga. Agora quem come o pão de cima preenche a alma. Quem come o pão de baixo morre, mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim não morre, mas terá vida. Então o poder não está na sua fome, o poder está no pão. Porque Elias comeu um pão e caminhou 40 dias. É porque a gente lê a Bíblia muito rápido, desculpa. Não foi 40 dias, foi 40 dias e 40 noites. Que gasolina é essa, gente? Se ele comesse 40 pães feitos pelo homem, ele não ia andar nem um dia. Mas ele comeu o pão do céu um dia e Deus deu força para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Não pegou? Aí as pessoas estão perguntando. Se você olhar agora na cidade inteira, o único lugar que está tendo barulho agora é aqui. Os estádios de futebol estão em silêncio. As boates estão em silêncio. Aleluia. Os bares estão em silêncio. Mas a recomeçar insiste em fazer barulho. Por que a gente não fica em silêncio? Porque o que nos move não é o que vem de baixo, irmão. O que nos move é o que está de cima. Quem pode me ajudar a levantar as mãos nessa noite e louvar aquele que vive? Vai!
Não deixe a cegueira roubar o seu movimento. Não permite que a cegueira te paralise. Não permite que a cegueira faz você estar em lugares que era para você estar andando. Vou entrar no texto. Quando Jairo vai encontrar com Jesus, ele dobra os joelhos. E lá na frente a filha dele vai ficar de pé. A filha não fica de pé para o pai e para o joelho. Não, é o pai que vai para o joelho. É o que Deus está dizendo para alguém nessa noite. É os pais de joelho que vão manter os filhos em pé. Não, porque para o meu filho ir para a igreja eu tenho que dar um iPhone para eles. Eu tenho que dar um iPad, iPod, iPod. Não. Você só tem que entregar o joelho. Porque quando o seu joelho tocar o chão, o seu coração tocará o céu. Quando o seu joelho tocar o chão, o seu coração tocará o céu. Há uma presença aqui nessa noite. Sabe aquele pão lá que o Elias comeu? O anjo cozinhou ele na brasa. Isso é esquisito, gente. O anjo cozinhou ele na brasa. Não assou, cozinhou. E qual a diferença de cozinhar para assar? É quando se assa, queima de fora para dentro. Mas quando se cozinha, começa de dentro para fora. Eu recebo autoridade de Deus para dizer para alguém nessa noite que o que Deus vai começar na sua vida não vai ser de fora para dentro, mas vai ser de dentro para fora. Você não depende de alegria exterior para você ser feliz, não, meu filho. É esse trono de carência que Deus está derrubando em você, não. Porque a nossa alegria não começa de fora para dentro. A nossa alegria começa de dentro para fora. Até porque a fonte não está do lado de fora, está do lado de dentro. Olha o texto. Eu não sei que dia é esse, mas o texto diz que Jesus está passando. O cego está parado, mas Jesus está numa movimentação. Vou repetir. O cego está parado, mas Jesus está em movimento. O que está ensinando para nós? Que tudo em sua volta pode estar parado, menos você. Por que a igreja não para? Porque o céu não para. Irmão, o céu não tem feriado. Não vem com essa querer assustar o céu com coronavírus. Porque o céu não pega o coronavírus. Não. O céu não fica intimidado com pandemia, com doença nenhuma. Porque aonde brota a doença, a cura vem de cima. Por quê? Porque não é a terra que vai mudar o céu, mas é o céu que pode transformar a terra. Então você precisa aprender a se mover mesmo quando as coisas estão paradas. Eu ouvi uma amém ali. Sabe, você não pode ficar ansioso, porque o problema da depressão e da ansiedade é um caso sério. Porque a depressão, ela nunca vem para te afetar por aquilo que vai acontecer. A depressão sempre vem para te afetar por aquilo que aconteceu. Você nunca fica depressivo, poxa, amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Não. Você fica triste por aquilo que aconteceu, por aquilo que alguém falou, por aquilo que alguém fez. Já a ansiedade é o contrário. Ela não te faz sofrer por aquilo que aconteceu. Ela te faz sofrer por aquilo que... Amanhã eu tenho que acordar cedo, Colocar o relógio aqui, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. E Deus não trabalha nem com presente, nem com passado e nem com futuro. Ele está dizendo, eu sou o presente. Por isso que a Bíblia diz que a fé é a certeza. A fé não será e não foi. Ela é a certeza, porque a fé é agora. Oh meu Deus, irmão, guarda uma coisa no seu coração. No mundo natural o homem tem 5 sentidos. No mundo espiritual o homem só tem um. Qual? A fé. Pela fé você fala, pela fé você ouve, pela fé você toca, pela fé você vê, pela fé você toca. O inimigo não quer matar sua carne, ele quer matar sua fé. Porque ele sabe, se ele matar sua fé, tudo em você está morto. Porque até o inimigo entendeu que o justo... pega aí. Então ao invés de você alimentar sua carne, você precisa alimentar sua fé. Por quê? Porque é melhor sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por não ter tentado. Você não tem que encontrar aquilo que te faz sorrir, você precisa encontrar aquilo que te faz viver. Porque nem tudo que te faz sorrir te gera vida. Agora aquilo que te faz viver vai te fazer sorrir. Então entenda, o plano de Deus não é mudar o seu passado, mas é curar você dele. Deus está dizendo para alguém nessa noite, fica tranquilo, porque somente a presença, somente a palavra pode curar você do seu passado,
restaurar você no seu presente e edificar o seu futuro. Somente Deus pode curar você do seu passado, restaurar você do seu presente, para reconstruir o seu. Ele ouve um barulho e ele pergunta: quem é? A multidão vira para ele e fala: Jesus Nazareno. É interessante, pastor Ronaldo, que quando Jesus está saindo de Jericó, sai Jesus, os discípulos e a multidão. Vou começar a encerrar. Sai Jesus, os discípulos e a multidão. A Bíblia é interessante porque ela separa os discípulos da multidão. Pega essa aqui e leva para casa. Há uma diferença, Daniel, Silvinho, entre a multidão e os discípulos. Porque a multidão só te segue. Agora o discipulado te serve. Porque nem todo mundo que te segue vai te servir. Agora todo mundo que te serve te seguirá. Porque qual a diferença de seguidor para discípulo? Porque seguidor te segue por aquilo que você faz. Agora o discípulo te segue por aquilo que você é. Seguidor você atrai por aquilo que está na sua mente. Mas discípulo você constrói por aquilo que está no seu. Para o seguidor você fala o que está na mente, mas para o discípulo você revela. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Vou falar, a língua está coçando, vou falar. É por isso que quem gosta de seguidor é Satanás. Por quê? Porque quando ele estava lá em cima, ele atraiu os seguidores. Mas quando Jesus veio para a terra, ele atraiu discípulos. Por quê? Porque o seguidor só te segue enquanto você tem algo para dar a ele. Para de dar a ele, ele deixa de te seguir. Agora o discípulo não. Quando você for para a cruz, vai ter pelo menos um lá embaixo dizendo: me treinou, sou discípulo dele. Que é o caso de João. Então entenda, mais do que você vir à igreja, você entender que você é a igreja. Deus não quer manifestar nessas paredes, Deus quer manifestar nessa casa. Entende? Você e eu somos a morada dele. Nós somos a embaixada. Na semana passada agora eu estava em Brasília. E aí o rapaz tinha que resolver um problema lá na embaixada da Itália. Eu fui com ele. E é engraçada essa questão de embaixada. Porque as pessoas acham que quando Jesus veio para a terra, ele veio fundar uma religião. E não veio. Tá aí, Jô? Quando Jesus veio para cá, o que ele veio? Ele veio não fundar uma religião, ele veio estabelecer o reino. E aí o que acontece? Quando você vê lá em Brasília, próximo da Asa Sul, depois da Ponte JK, você vai encontrar a embaixada do Reino Unido. E aí você vai chegar lá, você nunca vai encontrar o embaixador fora dessa casa. O embaixador não fica na rua comprando laranja, comprando melancia. Não. Ele fica dentro da casa. Por quê? Porque o Reino Unido veio para o Brasil, estabeleceu essa conexão e deixou uma embaixada aqui. Então tudo que você quer falar concernente ao Reino Unido, concernente à rainha, você não pode pegar o seu telefone e falar: deixa eu ligar para a rainha aqui agora que eu quero trocar uma ideia com ela. Não. Você tem que ir na embaixada. Falar com o embaixador. Porque você não tem acesso, mas ele tem. E você acha que eu acho interessante? É que o embaixador, ele está no Brasil, mas não é brasileiro. Ele está no Brasil, mas ele não é daqui. E aí quando ele vem trazendo a Constituição do Reino Unido. E quando ele chega no Brasil, ele não vai mudar a Constituição do país dele só porque ele está num país diferente. Meu Deus. Então ele vem, estabelece um lugar onde vai ser a embaixada. Assim aconteceu com o Reino Unido. Veio o primeiro-ministro, estabeleceu onde seria a embaixada e voltou. Foi o que Jesus fez. Ele veio porque ele é o rei. Aí ele fundou 12 embaixadas. Pedro, Tiago, João. Porque a embaixada é uma casa. Meu Deus. Aí o que o rei fez? Estabeleceu a embaixada, aí ele não ficou. Aí ele voltou para o reino e aí mandou o embaixador.
E aí quando você vai conversar com o embaixador, você não vai encontrar o embaixador fora da casa. O embaixador não fica do lado de fora, o embaixador fica do lado de dentro. Ai, ai, ai. E aí em cada nação do mundo vai ter uma embaixada do Reino Unido. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que Jesus é o rei, e o evangelho faz parte do reino. E em cada estado do Brasil, em cada cidade, em cada bairro, tem uma embaixada. Agora sabe o que é o top? Que as embaixadas são várias, mas o embaixador é um só. Oh meu Deus, ele está no Brasil, mas não é brasileiro. Ele está aqui embaixo, mas não é daqui. E ele não fica fora da embaixada, ele fica dentro. Porque a maior riqueza que você tem não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. E aí, quando você quer falar com o rei, você tem que falar com o embaixador. Aí Paulo escreve aos Romanos falando que o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque o que Jesus foi para os apóstolos, o Espírito Santo é para a igreja. Oh meu Deus. Ele ouviu um barulho, o cego. Ele perguntou quem era, disseram para ele: Jesus, o Nazareno está passando. Porque quando você apresenta para alguém Jesus de Nazaré, você está apresentando ele como filho de José. Mas quando você apresenta para alguém Jesus, filho de Davi, você está apresentando para alguém o filho de Deus. Aí, Jesus de Nazaré está passando a ele. Vocês estão vendo muito pouco, gente, porque as suas vistas estão abertas, mas a visão... Já o cego era contrário, a vista do cego estava fechada, mas a visão do cego... Por quê? Porque quem tem a visão não fala do que vê, quem tem a visão fala do que crê. Você está crendo que ele é de Nazaré, mas eu estou crendo que ele é o filho de Davi. Tem alguém para colocar aqui para mim? João capítulo 20, tem alguém que pode fazer isso? Quem é? Coloca aí João capítulo 20, versículo 1. Olha que coisa interessante sobre essa questão de visão. Meu Deus, ah lá, vamos para lá. E no primeiro dia da semana, que dia foi? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda, vamos lá gente, sendo ainda, continue. Não, pera, tem algo errado aí, pera. Deixa lá. Sendo ainda escuro, vírgula, e viu? Peraí gente, como é que ela está vendo se está escuro? Está escuro e ela está vendo? É porque quem tem visão, irmão, não precisa esperar o dia clarear para ver. Quem tem visão enxerga de noite aquilo que a maioria só enxerga de dia. O que você ainda não entendeu é que estava escuro, mas a visão dela estava clara. E o que Deus está dizendo para alguém nessa noite é que para quem está lá fora está escuro, mas para quem está aqui dentro está claro. Por quê? Porque quem tem a visão não precisa esperar o dia amanhecer. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu não quero te dar uma nova roupa, eu estou te dando uma nova visão. Porque somente a visão vai fazer você enxergar o que muita gente ainda não viu. E viu que a pedra do sepulcro havia sido retirada, removida. Então o que Deus está dizendo para você é que somente pela visão você vai ver pedras que você não conseguia removê-las, já removidas. Porque aquela mulher não tinha força para tirar aquela pedra, mas quando ela chegou lá, a pedra já estava removida. Eu não sei qual é a pedra que está impedindo você de ter acesso, mas Deus está dizendo: só anda na visão, meu irmão. Só alimente a sua visão. Porque enquanto você anda na visão, Deus está removendo as suas pedras. Aleluia. Deus está removendo pedra que as suas mãos não conseguem remover. Guarda isso aqui, irmão. Tem pedras que você remove com as mãos, mas tem pedras que você remove com a fé. E Deus está dizendo para alguém: só eu posso abrir as portas que você não conseguiu abrir até hoje. Ah, meu Deus. Quando ela entrou no sepulcro, ela não viu ninguém. Porque é um problema quando você procura embaixo quem já está. O que estava dizendo é: ele já mudou de endereço, ele não mora mais aí. Acabei de pregar para você. Ele não mora mais aí.
Sério, não mora não. Ele morava aí no boteco, 1h10, segunda-feira. Ixi, era para ele estar bêbado no bar, mas ele não mora mais aí não. Deus mudou o endereço dele. Se você quer encontrar ele, não vai mais no bar não, que o endereço dele já foi mudado. Vai lá na Recomeçar, que ele está sentado lá ouvindo a palavra. Deus não só mudou o endereço, mas transformou o caráter e mudou a visão. Encerra. Oh, meu Deus. Meu Deus. E o texto diz que quando ele ouviu, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe que às vezes você precisa parar de reclamar com aquilo que estragou e começar a agradecer pelo que ainda funciona. Porque enquanto você agradece pelo que está funcionando, Ele vem para consertar aquilo que está estragado. Porque Deus não trabalha na murmuração, Ele trabalha na adoração. Quando Coré, Datã e Abirão murmuraram contra Moisés, o chão abriu. Mas quando Paulo e Silas louvou, os céus se moveram. Então quando você murmura, quem move é a terra. Mas quando você adora, move ao céu. Então se você quer ver um mover nessa noite, para de murmurar e entra no caminho da adoração. Meu amigo Wesley, porque a adoração, irmão, não é para mover o coração do homem. A adoração é para atrair os céus. A adoração é para... meu Deus! E o Paulo e Silas está dando uma lição extraordinária para nós. Porque, gente, as pessoas falam tanto sobre essa questão de externo, mas pensa bem, Paulo e Silas não cantou quando a porta estava aberta, não. Ele cantou quando a porta estava... Irmão, se um cara canta com a porta fechada, imagina quando a porta... Não pegou? Com a pandemia, vocês já estão cantando. Imagina quando as portas abrirem, vocês vão dançar. Porque, irmão, quem aprende a louvar a Deus sem a bênção, quando a bênção chega, ele não só louva não, ele dança, ele canta, ele fica de pé, ele levanta a mão. Eu quero profetizar aqui nessa noite, eu quero. Já que esse culto é pra cima, então eu vou profetizar. O que Deus está dizendo é: o que você não está vendo está a caminho. Você não tem que ver, mas já está chegando. Você não tem que tocar, mas isso te tocará. Então, adorador que se preze não espera a porta abrir para adorar. Ele adora com a porta fechada. Alguém vai perguntar no frio desse: por que você está adorando? Você vai falar: não, eu não estou adorando pelo clima, eu estou adorando porque quem tem a chave. Eu não estou adorando o carcereiro, eu estou adorando aquele que tem a chave. Porque ele não te achou livre para te fazer preso, mas ele te encontrou preso para te fazer livre. Então somente você só vai viver em liberdade quando você conhecer a verdade. Porque através da verdade você vive uma vida de liberdade. Aí ele grita, a multidão vai, manda ele calar a boca. Aqui, irmão, para fechar, não tem como fechar os lábios de quem está de coração aberto. Não tem como silenciar quem está com o coração gritando. Não tem como fechar a boca de quem abriu o coração. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Sabe o que Deus está falando para você? Eu não vou te dar uma nova luta, eu vou te dar uma nova estratégia. Você não tem que mudar a sua luta, você só tem que mudar a sua forma de lutar. A sua forma de pensar vai mudar seu estilo de viver. Aí ele: não, eu não posso parar. Porque a multidão mandou eles calar? Porque ele não estava gritando para a multidão. Porque se ele estivesse gritando com a multidão, e a multidão ia falar: grita mais alto aí. Mas como não estava gritando para ela, tentou silenciar. Porque o sistema sempre tenta silenciar aquilo que eles não conseguem fazer. É por isso que Faraó mandou matar os meninos. Por quê? Porque o sistema luta para matar aquilo que ele não consegue gerar. Tudo que a pessoa não consegue gerar, ele tenta matar. Só que não tem como matar aquilo que Deus está gerando. É por isso que você está vivo até hoje. Porque você é uma nova criatura. Significa que quem te gerou não foi a terra, quem te gerou foi o céu. Vem para cima, irmão. Deus está dizendo: não tem como matar aquilo que eu estou gerando em você nessa noite. O que eu estou gerando em você nessa noite não tem como matar. Quanto mais
ele gritava, mas a multidão mandava ele calar. Então você precisa aprender a insistir. Você precisa entender que alguém pode estar incomodado por aquilo que você está fazendo, mas se é para Jesus, não pare. Porque quanto mais ela mandava ele calar, mais ele gritava. O grito é o mesmo, mas o efeito não foi. Por quê? Porque o grito não vinha de fora, o grito vinha de dentro. Tem misericórdia de mim. De mim. De mim. É engraçado que ele não estava vendo Jesus, mas estava clamando por Jesus. A multidão, cala ele, e ele está gritando. Então você precisa ser persistente. Porque todas as vezes que você estiver num propósito, sempre vai haver opositores. E se você está anotando, anote isso. A oposição é um sinal que você está no sentido certo. Eu vou repetir. A oposição é um dos sinais que você está no sentido certo. Porque a maioria das vezes que a oposição se levanta é exatamente para desviar você da rota. Então todas as vezes que alguém fala, não é por ali, e estiver dando errado, continue. Por quê? Porque o semeador, quando ele saiu a semear, ele não saiu encontrando a terra boa para depois encontrar espinho, encontrar pedra. Não. Primeiro ele encontrou as pedras, os espinhos, e no final a terra boa. Por que a terra boa ficou no final? Porque tudo que Deus tem de especial para você, Ele guarda para o final. Então após essa prova, fique em paz. O que está te esperando lá na frente é muito maior do que aquilo que você sofreu lá atrás. É o treinamento que Deus está te treinando para coisas maiores. Deus está preparando um ambiente para você, agora está preparando você para esse ambiente. É através da sua fé que Deus está abrindo portas de acesso. Tem misericórdia de mim. Cala a boca. E ele está gritando. Cala a boca. E ele continua gritando. Até que Jesus ouviu. Jesus ouviu e perguntou: quem é que está me chamando? Continua, não tem ninguém te chamando não. É só um cego. Jesus falou: opa, chama ele. Que coisa. É um cego, mas tem um chamado. Ele está sentado, mas está sendo chamado. E detalhe é que quando Jesus chamou ele teve que tomar uma decisão. Porque decisões definem destinos. Destinos são definidos por decisões. Ou você continua sentado com essa capa, preso em esmola humana, ou você se levanta hoje e se move em direção ao novo. Por quê? Porque naquela época só podia pedir esmola quem tinha capa. A capa era uma posição. Quem não tinha capa não tinha licenciatura do Império Romano de pedir esmola. Então a capa era uma posição. Mas quando Jesus chamou ele, o texto diz que ele se levantou e jogou a capa fora. Porque a capa falava de quem ele era, mas a visão está falando de quem ele agora é. Porque a capa fala daquilo que você recebeu dos homens, agora a visão fala daquilo que você já recebeu de Deus. Porque uma vez que você recebe a visão, você não precisa mais de capa. Porque a capa vai falar que você era um pedinte, agora a visão vai falar que você é um discípulo. Aqui ó, para fechar. A capa, antes dele se levantar, ele jogou a capa no chão. Porque tudo que os homens colocam em você, Deus pode tirar. Agora tudo que Deus está depositando em você, os homens não podem arrancar. Por quê? Porque as pessoas falam de talento, mas não falam de caráter. Que o talento abre porta, mas o caráter mantém portas. Quer um exemplo? Sansão tinha muito poder, mas não tinha caráter. José não tinha muito poder, mas Sansão viu uma mulher e correu para ela. José viu uma mulher. Vocês não estão aqui não, vocês não querem falar comigo não. Eu vou repetir. Sansão viu uma mulher e correu para ela. José viu uma mulher e...
Me ajuda, gente. Sansão viu uma mulher e arrancou a roupa para ela. O Zé não. A mulher que arrancou a roupa dele. Tirou a roupa, mas não tirou o caráter. Tirou a roupa, mas não tirou os sonhos. Arrancou o que ele tinha por fora, mas não conseguiu tirar o que ele tinha por dentro. Sansão começou como libertador e terminou como escravo. O Zé começou como escravo. Você não está aqui. Sansão começou livre e terminou preso. E o Zé começou preso, oh meu Deus, e terminou livre. Sabe o que Deus está dizendo? A sua liberdade tem tudo a ver com o seu caráter. Se o seu caráter for o caráter de Cristo, nenhuma prisão poderá te deter. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, ó: nenhuma prisão poderá te deter. Diga para duas pessoas e fala para ele: nenhuma prisão. Só a primeira vez que eu falo isso. Nenhuma prisão poderá te deter. Nenhuma prisão poderá deter essa casa. Nenhuma prisão poderá deter sua chamada. Nenhuma cadeia poderá deter seu ministério. Por quê? Porque quem tem a chave é Ele. Quem tem a chave é Ele. Quem tem a chave é Ele. A pergunta que eu faço é: está disposto a perder a capa? Perder a capa para ganhar visão. Por quê? Porque quando você perder a capa, significa a posição não é mais importante que a visão. Porque o que tem de gente que tem posição, mas cego. Então é melhor ser um menino que não tem posição como Samuel, mas que tem uma visão, do que ser um sacerdote que tem uma cadeira, mas não enxerga nada. Você não pode acender uma lâmpada cego. Você precisa acender uma lâmpada com a visão. Deus está investindo no seu bolso, irmão. Deus está investindo na sua visão. Agora, por que Jesus não foi até ele, né? Mandou ele ir até ele. Manda ele vir cá. Sabe por que ele não foi? Porque quando ele não vai, ele está medindo você para ver até quanto você está disposto a se mover em direção ao novo. Até quanto você está disposto a se mover em uma visão. Até quando você está disposto a se levantar e se mover em direção a um propósito. Quando ele se levantou, a capa caiu. E tem muita gente esperando a capa sair sozinha. E Deus está dizendo: não, tem coisa que vai deixar você. Agora tem coisa que é você. Eu acho que tem alguém me animando por ali. Lá vai. Tem coisas que vai largar você. Agora tem coisas que é você que vai ter que largar. Ou você abraça a capa e continua cego, irmão, ou você joga a capa fora e abraça a visão, para você ver. Quando ele levanta, que ele vai chegando perto de Jesus, ele está frente a frente. Ei, ele não estava vendo Jesus, mas aí Jesus pergunta para ele a mesma pergunta que fez para os filhos de Zebedeu: e aí, o que queres que eu te faça? Parece que Jesus assinou um cheque e colocou na livre. Pode pedir o que você quiser. Ele poderia pedir esmola, mas ele sabia com quem estava falando. Ele pensou: se eu pedir esmola, ele pode até me dar, mas amanhã eu estou aqui de novo. Agora, se ele me dá uma visão, nunca mais ninguém vai me ver aqui. Porque quando você anda na visão, você não depende de prefeitura. Ai, você não depende de vereador. Meu Deus, quando você anda na visão, você depende dos céus. Você não anda sendo regido pela terra. Você anda na terra, mas sendo regido. Ele falou: quero ver. Ai, Jesus, só isso? Então, vê a tua fé. Gente, ele não pediu salvação, só pediu para ver. Pediu um e acabou ganhando 2. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso para fazer. Ah, meu Deus, muito mais. A pergunta da noite é: o que você está disposto a deixar para trás? Ora mais, eliminar a raça é. O que é que você está disposto a deixar para trás? Para você alcançar o que está te esperando lá na frente. Quando a mulher de Potifar, Cálita, arrancou a capa dele, de José, ele não correu atrás da capa.
Aí colocaram José dentro da cadeia e prendeu ele. Imagina José preso. Fiz nada com essa mulher, pai. Me prendeu aqui só. Só ele não falou, isso é coisa que eu estou aumentando, mas vocês entenderam? Fiz nada com ela e me prendeu só. José não estava preso. José estava guardado. Me prova, Jacques. Ele era mordomo. Ele poderia entrar naquela casa e sair a hora que ele quisesse. Quem garante que no outro dia ele ia suportar aquela tentação? Pegou? Quem é que garante que na próxima semana ele ia conseguir rejeitar aquela tentação? Quem é que garante que no próximo mês o Zé ia conseguir rejeitar aquela tentação? Para Deus não perder o Zé, vou prender ele. Eu vou repetir. Para Deus não perder o Zé, eu vou ter que prender ele. Ele vai estar preso por fora, mas por dentro ele vai estar livre. Então, irmão, porta fechada não é o inimigo. Porta fechada pode ser livramento. Deus pode estar fechando uma porta hoje para te dar um grande livramento amanhã. Deus está dizendo: o processo não vai impedir você de alcançar o teu propósito. Ele perdeu a capa para a mulher, mas quando ele se tornou governador, ele ganhou uma outra capa. Porque Deus sabe repor as coisas. Ele é o mestre da reposição. Porque o que ele coloca é muito maior do que o que tiraram. Porque o que saiu não é maior do que o que vai entrar. Porque o novo só vem quando o velho sai. O vinho novo só começou depois que o vinho velho terminou. Então algumas coisas estão terminando para outras começar. Então não chore por aquilo que Deus está tirando, mas se prepare por aquilo que Deus está trazendo. Deus está te alinhando a uma visão de reino. Você sabe que quando o professor está na sala de aula, meu Deus, eu paro. Quando o professor está na sala de aula, que ele está ensinando, aqui ó. Quando ele está ensinando, você já percebeu que no dia de matéria ele fala? Ele fala sobre geometria, ele fala sobre matemática, ele fala sobre gramática. Já ia falar sobre hermenêutica. Ele fala. Mas você percebeu que no dia da prova, vou repetir. No dia da matéria ele explica a raiz quadrada disso. Mas no dia da prova, só que o top não é quando ele se cala. O top é, tá em silêncio, mas não saiu da sala. E eu sei que tem gente fazendo prova aqui essa noite, mas o professor está dizendo: tá na prova, mas eu tô aqui. Tá na prova, mas eu não saí da sala. Quando eu fui pregar isso para minha mãe, ela falou: e na época que eu estudava, 1900 e bolinha, cada aluno recebia prova diferente para não ter cola. Eu já fui correndo, peguei um papel, peguei um esboço e comecei a escrever. Ela: o que foi, menino? Então significa que para cada aluno Deus dá uma prova diferente. Mas as provas são diferentes, mas o professor é o mesmo. Então não saia da sala sem terminar a prova. Por quê? Porque é o mesmo que está colocando a prova na sua mesa, é o mesmo que vai colocar nota no seu painel. O mesmo que está te provando hoje é o que vai te aprovar amanhã. Último versículo. Ele levantou, a capa ficou para trás. E o texto diz: e seguiu Jesus no caminho. Ele não seguiu ninguém que dava esmola a ele. Seguiu Jesus. Porque agora ele não está seguindo quem dá esmola, ele está seguindo quem dá a visão. Porque se ele está seguindo, significa que não é ele que está na frente de Jesus, é. Então, com muita humildade, dê um passo para trás hoje. E permita que a visão vá na sua frente. Porque a visão conhece os próximos passos que você vai dar. Sabe que essa quarentena, né, falaram que a curva ia ser em abril. Depois foi para maio. Depois foi para junho. Depois foi para agosto. Agora diz que é outubro. Agora diz que é 2021. Essa curva já virou linha reta. É tanta curva que virou uma linha retinha. E aí quando falava em número 40, tinha gente que assustava, fazia até o sinal da cruz. Rapaz, 40 está repreendido, está queimado. 40, misericórdia, quarentena. Porque a quarentena é 40 no italiano. Quando a peste negra devastou a Europa, principalmente a Itália, só tiveram um meio de arrumar uma solução, que foi ficar de quarentena. 40 dias todo mundo trancado, ninguém saía para nada. Aí agora nessa pandemia, o inimigo tentou, pensando que ia nos assustar com a quarentena, com o número 40.
o tiro saiu pela culatra. Porque o número 40 na Bíblia é o número que Deus mais ama. Porque Isaac casou com 40 anos. O dilúvio durou 40 dias. O êxodo durou 40 anos. Moisés, Êxodo 24, subiu no monte e ficou 40 dias para receber a revelação. Olha que coisa extraordinária. Moisés estuda 40 anos no Egito. Depois Deus leva ele para o deserto, estuda mais 40 anos com Deus. Depois mais 40 anos para levar o povo em direção à terra prometida. O mais top do número 40, que Elias comeu um pão e caminhou 40 dias. Oh meu Deus do céu. E Jonas, que pregou 3 dias em Nínive, e o povo foi para o nível de arrependimento de 40 dias de jejum. Meu Deus. E quando Jesus foi para o jejum, 40 dias. E o detalhe é que Salomão reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, e Saul reinou 40 anos. Então o número 40 não nos assusta, porque Atos 1:3 diz que quando Jesus ressuscitou, por em torno de 40 dias ele pregava o evangelho do reino. E detalhe, 20 mais 20 é quanto? 20 mais 20 é quanto? 40. E nós estamos em 2020. E Deus está dizendo, para quem não sabe, o número 20 na Bíblia é recomeço. E recomeço vem de recomeçar. E é esse ano que Deus vai recomeçar algo na sua história. Quem pode erguer a mão, louvar a Jesus, fica em pé. Você está pronto para recomeçar? Eu não vou desistir, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Você não tem que aprender com as quedas. Você não tem que aprender a ficar no chão. Você tem que aprender a se erguer. Erga suas mãos. Meu Deus. Feche seus olhos. Feche, 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 feche. Oh Pai, nós te louvamos. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Eu sei que alguém está deixando alguma coisa para trás essa noite. Eu sei que alguém está abandonando algum tipo de capa. Eu não sei o que é a capa que estava envolvendo essa pessoa nessa noite, mas algo está caindo por terra nessa noite. Não permita que a capa seja a sua prisão. Não deixe a capa roubar a sua oportunidade. Erga as mãos e feche os olhos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite pela vida do pastor Ronaldo, por essa casa linda e maravilhosa, pela vida dos teus filhos. Espírito de Deus, nós colocamos nas suas mãos, Pai, aqueles que estão de mãos erguidas nessa noite. Nós estamos abrindo mão daquilo que nos envolvia, para sermos envolvidos por aquilo que te envolve, Senhor. Nós estamos debaixo dessa nuvem, Deus. Eu não quero sentir mais calor. Queima o meu coração nesta noite, Deus. Queima o nosso coração nessa noite, Deus. Eu profetizo que Deus está levantando uma geração nessa casa que vai ter acesso às revelações celestiais. Os segredos que Deus tem, Ele vai entregar para essa casa. Vocês têm acesso à tesouraria dos céus. Vem, 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 vem. Vem pra cima, vem, 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 vem. Vem. Aumenta o teu nível de louvor, vem. Vem pra cima, vem, vem, vem. Ora, maçambarabacaia na marracha. Abre a tua boca agora, porque a liberdade em você. Você não depende de capa, você não depende de homem. Louve, louve. Mesmo com as portas fechadas, louve, 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 louve. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Deixa queimar, deixa queimar. Isso, deixa inflamar o teu coração. Isso, abre a tua boca mesmo. Isso, oh Espírito, vem Espírito, vem. Eu sou ora mais, ora mais. Uriminasse anda lá. Ora caçanda lá. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de
Meu Deus. Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem está feliz? Quem pode erguer a mão e dar a melhor glória dessa segunda-feira para Ele? Sabe por que você está seguindo Ele? Porque você não vai seguir aquilo que você não está vendo. Deus está abrindo a sua visão para você seguir coisas que Deus está colocando adiante de ti. Você não vai ser uma igreja perdida, porque uma igreja de visão não é uma igreja perdida, é uma igreja encontrada. Deus abençoe vocês.